um susto tão grande, né? Que quando eu acordei, eu estava meio que entubado, né? Eu via ainda a cirurgia aqui, estava costurado, né? E eu comecei a entrar no desespero, minha pressão aumentou e acelerou demais, eu comecei a gritar, né? E foi quando a enfermeira chegou e me deu um comprimidinho azul, né? Que põe debaixo da língua, né? E eu acalmei e adormeci novamente ali, Leandro, só uma né? pergunta. Quando você reviu sua própria vida, passaram cenas do nascimento até aquele momento em detalhes ou Foi, foi uma coisa muito rápida? foi uma coisa muito rápida, né? Foi uma coisa muito rápida que são algumas cenas eu não tinha, nunca tinha visto, né? Mas foi uma coisa muito rápida. Primeiro, com a sensação do meu avô me tocando, eu senti ali a sensação de quando eu comecei do nascimento, pequeno, meus pais e tudo, aquela relação, até chegar na época da angústia deles, que eu conseguia sentir angústia. E logo depois desse momento, né, quando eu acho que acordei novamente, eu acordei, estava já me sentindo melhor, né? E eu falo que eu acho que eu acordei porque, na verdade, eu acho que eu estava meio que dormindo e meio que anestesiado. E quando eu acordei, né, veio uma enfermeira, diferente daquelas outras que estavam lá, né, uma ruiva muito bonita, da pele clara, né, azul, e como ela estava com a roupa meio clara, né, na minha mente era uma enfermeira, um médico, e ela me tocou, assim, né, eu sentia uma segurança, uma paz, beleza, até esse momento, tranquilo, adormeci novamente, né, não vi mais essa enfermeira ou essa médica, já consciente do que tinha acontecido comigo, uma sensação péssima de frustração. Eu não sei se quem passou EQM passa por isso, que quando a gente volta, é uma frustração muito grande. Foi uma das piores sensações que eu já senti na vida, sabe? É uma frustração, um desânimo, um peso que eu não queria passar isso para ninguém, sabe? É horrível. Quando você está nesse local, né, você está se sentindo, você se sente livre, e quando você vê realmente essa sensação de liberdade, de acessibilidade a tudo que o seu corpo poderia fazer, né? Quando você volta, né, para o corpo, é aquele peso, né, aquela frustração, porque realmente eu não queria voltar. Voltei mesmo por causa da saudade, de uma sensação de algo inacabado. Mas fica a sensação de frustração, porque eu queria, no fundo, ter ficado nesse local. Sim. Mas aí, devido aos sentimentos, você volta a algo que te prende, que ainda você tem que voltar. Depois tudo, né? Fiquei mais alguns dias lá, já ciente do que tinha acontecido comigo, né? O que foi feito, né? Você, desculpa, você ficou quanto tempo em estado de coma? Foi mais ou menos uns 4, 5 dias, né? Foi 4, 5 dias, mas o que mais era estranho é que parecia que eu tinha ficado mais de um ano fora. A sensação que eu tava é que eu tinha ficado mais de um ano fora. Aí eu comecei a ficar num estado mental muito complicado, né? Porque você começa com frustração, você começa a ficar desanimado, né? E começa realmente a ficar desanimado mesmo, né? E se você não tiver um suporte ali, você não consegue seguir, né? Ainda mais que eu não estava conseguindo andar nem nada, né? Por causa ainda da cirurgia, tudo. Eu pensava que ia ficar com sequelas e tudo. Enfim, passou esse tempo, né? O médico falou que eu poderia voltar para casa, que eu não deveria ficar ali, porque eu poderia pegar uma infecção e tudo, né? Mesmo no meu estado que eu estava, era melhor em casa do que no hospital. E tranquilo, né? Voltei, né, para casa de cadeira de rodas e tudo, naquele momento, naquele clima muito desanimado, né, meio depressivo. Eu comecei a lembrar como que era a minha vida antes, né? O que eu tinha feito de errado. Quando você passa por uma experiência dessa, e quando você começa a relembrar, sabe, você começa a se cobrar muito de como eu tratava as pessoas, o que eu fiz errado. Tipo assim, se eu peguei uma balinha escondida quando era criança, tudo começou a vir à tona, sabe? Era como se minha consciência tivesse mudado e eu fiquei pensando, gente, como é que eu pude fazer tanta coisa?
desumana, né? Porque a gente sente o pior do ser. E aí a gente começa a repensar a vida, como eu era antes e depois. Então, assim, a primeira coisa que quando acontece é o peso. Então, muita gente acha que quando a gente sofre um EQM, nossa, a gente acorda aquela vida maravilhosa. Não, é peso, é culpa, é uma depressão, assim, sabe? Uma coisa assim, que a família não tiver ali unida, você não consegue terminar aquilo ali. E eu estava ainda muito abalado por causa do acidente também. E como eu ficava muito tempo deitado à noite, então eu cochilava mais a noite inteira. Quando chegava à noite, eu não conseguia dormir. Eu não